Seja muito bem-vinda à videoaula do jogo americano Duo, uma peça 2 em 1. Dá a impressão de ser uma sobreposição, de serem duas peças diferentes, mas é uma só. Olha só que legal. Bom, os materiais que eu utilizei nessa aula foram barroco número 4, em duas cores diferentes, o pink e o verdinho jade, mas eu também fiz com barbante número 6. Eu sei que tem bastante gente que faz americano com barbante número 6. Então, ao longo da aula, eu vou te mostrar também como eu fiz, a contagem de pontos, tudo direitinho, tá bom? Nessa aula, eu também vou te ensinar a fazer ele de duas formas diferentes. A primeira é prendendo essa ondinha aqui, e a segunda é deixando ela solta, tendo esse relevo, sabe? Então, você vai aprender a fazer dessas duas formas. Esse aqui eu também fiz presinho, esse e esse foram presos, e esse daqui foi soltinho, tá? Bom, lista de materiais. Além do fio, no caso, eu utilizei o barroco número 4 e agulha de crochê 3 milímetros. Eu costumo usar agulha 3 milímetros com barroco número 4, mas se você usa outra numeração, não tem problema, pode continuar usando ela, tá? A gente também vai precisar de uma agulhinha de tapeceiro para fazer os arremates, uma fita métrica para ir medindo a nossa peça. Ao longo da aula eu vou te mostrando algumas medidas e também uma tesourinha para nós fazermos o nosso arremate, tá? Além desses materiais aqui que são básicos, se você quiser fazer o acabamento em fiozinho dourado aqui, eu utilizei o fio Encanto. Esse aqui é o Encanto Slim. E o Encanto Slim e o Encanto normal tem a diferença da espessura, tá bom? Por que que eu utilizei o Encanto Slim? Eu sempre gosto de utilizar um fio para fazer o acabamento que tem a espessura parecida com o fio que eu tô utilizando na base. E o Encanto normal, ele é mais grosso. Eu achei que não ficou muito bacana, então preferi usar o Slim. Mas nessa peça aqui, ó, que eu fiz com o número 6, eu já usei o outro para ficar mais grossinho, tá vendo? E aí fica a seu critério, o fio que você quiser utilizar para o acabamento, tá? E nem precisa ter o fio dourado, não. Você pode fazer acabamento com fio parecido ou igual que você utilizou na base aqui da sua peça, tá? Além disso, a gente vai precisar de papel, caneta e uma calculadora, porque eu vou te ensinar a fazer uma conta no meio dessa aula. Tudo bem? Então é isso, espero que você goste. Boa aula. Antes de começar, eu só quero te dar um último recado. Se você estiver utilizando outro fio diferente do meu, principalmente fios mais finos, que sei que tem algumas crocheteiras que gostam de fazer com fio amigurumi, ou com fio charme, ou com a linha Anne, tudo que você precisa saber é que você tem que aumentar a quantidade de carreiras que eu fizer aqui, tá? Ao longo da aula eu vou te falar quantas carreiras você pode fazer, qual é a sequência que você tem que fazer. Só entenda isso, você vai aumentar a quantidade de carreiras. Se aqui eu fiz 10, 12, você vai aumentar para atingir o tamanho menor, já que o fio que você está utilizando é mais fino, seus pontos ficam menores e a peça, consequentemente, fica menor também, tá bom? Então é isso, bora para nossa aula. A gente vai começar fazendo o anel mágico. A ponta do fio tá aqui embaixo, eu dou a volta com o fio que tá indo pro novelo, aqui nos meus 2 dedos, seguro, tiro, posso posicionar essa argolinha aqui no meu dedo indicador, e o fio que tá indo pro novelo vai passar sobre o dedo indicador e debaixo dos demais dedos. Agora, eu insiro a minha agulha aqui dentro dessa argolinha, laço o fio que tá indo pro novelo, trago ele aqui pra frente e vou fazer uma correntinha. Laço o fio do novelo e trago aqui pra fazer essa correntinha. Agora, dentro desse anelzinho, a gente precisa trabalhar um total de 13 pontos altos. Para fazer essa base redonda fechada, a gente vai começar ela com 13, tá? E como é que eu faço para iniciar a minha volta? Depois da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Um ponto baixo e uma correntinha. E esse ponto baixo com a correntinha vai ser o meu primeiro ponto alto dessa carreira. A gente tá simulando um pontinho alto aqui. Agora que eu já fiz um, eu vou laçar o fio na agulha, venho aqui dentro e faço os outros 12, tá? A gente precisa completar 13. Então, fiz o segundo, o terceiro, e você vai fazer assim até ter um total de 13.
Fiz aqui os meus 13 pontinhos altos aqui dentro, agora eu vou alongar um pouco a minha agulha para poder fechar o anel mágico. E aí, eu puxo aqui, olha só, esse fio, puxo bem para fechar completamente aqui. Eu gosto principalmente de virar minha peça do lado avesso, posicionar o meu dedo aqui no meio e dar mais uma puxadinha, para ele ficar bem fechadinho, olha só. Nem dá pra ver o outro lado, né? Aí, depois eu volto esse fiozinho aqui lá pra trás, que é o fio do anel mágico. Volto com a minha agulha aqui, onde ela tava, ajusto o fio. E a gente vai finalizar as carreiras e subir as próximas de um jeito diferente. Na verdade, existem várias formas de você fazer uma subida de carreira para que não fique tão marcada. Aqui você pode ficar livre para usar a que você preferir, tá? Eu já testei várias e eu vou ensinar uma diferente aqui que eu acho que eu ainda não ensinei em nenhuma outra aula. Eu testo tantas formas diferentes em cada aula do curso na formação crocheteira. Em cada aula eu ensino uma técnica diferente. A gente já tem pelo menos 3 técnicas lá. E agora aqui eu acho que eu não ensinei essa ainda. E vou trazer ela pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Depois do ponto alto, a gente precisa localizar, entender qual é o primeiro pontinho aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto baixo, aqui eu tenho a correntinha que fica aqui desse lado. E essa correntinha que forma aqui em cima, ela é do segundo ponto, ó, desse daqui, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos inserir a agulha na primeira correntinha depois do ponto baixo. Então, ó, observa. Aqui é o pontinho baixo, essa corrente, que parece uma correntinha aqui, na verdade é o pontinho baixo. Eu vou vir nessa de cima, tá? Essa daqui. Eu vou inserir a minha agulha só na alcinha de cá dessa correntinha, ó. Só nessa alça e vou levar lá pra trás no meu trabalho. Lá pra trás, ok? Agora, eu ajusto aqui o meu fio, é importante essa laçada não ficar frouxa. Se ela ficar frouxa, vai ficar com espaço aqui no seu trabalho, a gente não quer isso, tudo bem? Então, tá, ajustei a laçadinha, venho aqui, ó, ajusto de novo, trago o fio bem esticadinho pra cá, laço o fio, tiro de dentro da correntinha e também tiro da laçada que tava na minha agulha. É assim que a gente vai finalizar todas as carreiras, tudo bem? Na próxima, para começar a próxima, o que que a gente vai fazer? Eu vou alongar um pouquinho aqui a minha agulha, vou vir por trás do próximo ponto alto e vou laçar só uma dessas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Normalmente, quando a gente vem por trás, a gente pega as duas alças, né? Desse jeito, olha só. Agora, a gente vai pegar só uma, só essa daqui, tudo bem? O segundo pontinho é esse, essa laçadinha. Eu inseri a minha agulha, agora eu laço e levo lá pra trás essa argolinha aqui, ó. Lacei e levo lá pra trás. E aqui, a gente vai ajustar, puxando o fio mais pra trás, pra essa laçada não ficar muito frouxa, tá? Ela não pode ficar frouxa também. Então, ajusto mais um pouquinho. Ela vai ter aí o espaço, mais ou menos, que cabe a minha agulha, ó. Pra não ficar frouxa e nem muito apertada, tá bom? Depois que a gente fez isso, o que que eu vou fazer? Presta atenção aqui. Eu vou vir pela frente do mesmo ponto que eu acabei de trabalhar. E aqui é bom você prestar atenção, porque senão você pode pegar o pontinho de trás, e não é a nossa intenção, tá? Pra facilitar, eu vou te mostrar onde que é o meu. Olha só, vou tirar a minha agulha só pra você ver, tá? Esse pontinho aqui, olha só, essa é a laçada dele, essa daqui. É que ela fica meio curtinha, mas é essa a laçada dele, tá? Então, eu venho com a minha agulha, vou vir pela frente do ponto, olha só, por aqui, ó. Esse é o primeiro que a gente fez pra começar, a gente vem no segundo, insere a agulha, pegando as duas laçadas agora, tanto essa da frente quanto aquela lá atrás. Peguei as duas, laço o fio do novelo, trago aqui pra frente, pode ser um pouquinho mais apertadinho, ajeito o meu ponto, pra ele não ficar muito pequenininho, e vou laçar e tirar essas duas, fazendo assim um ponto baixo. E a gente começa do mesmo jeito. Fez o ponto baixo, faz a correntinha. Tudo bem? A gente sempre vai finalizar e começar as carreiras dessa forma. Se você é iniciante, se você não tem muita familiaridade, eu vou te contar um truque que vai te ajudar em todas as videoaulas que você assistir daqui pra frente, que é diminuir a velocidade do vídeo. Clicar na engrenagem e selecionar o menor número que você encontrar aí. Dessa forma, você me vê fazendo os movimentos muito mais devagar, em câmera lenta mesmo. Então, qualquer videoaula que você assistir, é bem interessante usar isso, tá? Vamos lá, agora eu laço o fio aqui na minha agulha. E nessa carreira, a gente vai trabalhar aumentos, ou seja, 2 pontos altos em cada pontinho de base.
Lacei o fio, venho no mesmo lugar que eu já trabalhei esse ponto, olha só, no mesmo, e trabalho um ponto alto. Ou seja, sobre um pontinho na base que a gente tinha, nós fizemos 2, aumentamos. Laço o fio na agulha, no próximo ponto a gente vai fazer a mesma coisa. 2 pontos altos nesse pontinho de base. Tá? É isso que você vai fazer por todos os pontos até o final. 2 pontos em cada pontinho da carreira de base. Eu vou adiantar o meu e já volto. Olha só, eu tô chegando aqui no final da volta, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aumentos. Agora, eu vou vir aqui no próximo e fazer o 12º aumento. 12. E agora, aqui no último, a gente precisa ter um pouco de atenção, tá? Nós vamos precisar pegar só essas 2 alcinhas que estão aqui em cima, olha só. Em cima desse ponto, tem 2 alcinhas aqui. Eu gosto de fazer o quê? Laçar o fio e girar a minha agulha com o gancho aqui pra baixo, ó. Pra encaixar o gancho nas laçadas, eu acho que fica mais fácil. Mas, fazer normalmente também dá certo, tá? Lacei o fio, ó. Venho aqui, aqui fica um pouquinho mais apertado, mas é normal, olha só. Inseri a agulha, e agora eu laço o fio aqui atrás, também tá um pouquinho mais apertado, acho que eu apertei até demais. E, olha só, alongo um pouquinho pra não ficar muito apertado o meu ponto, muito pequenininho. E laço e tiro 2, laço e tiro 2. E agora, a gente faz mais um pontinho alto no mesmo lugar. Pensa numa pessoa que apertou o ponto na última carreira. Fui eu. Olha só, prontinho. Então, a gente fez todos os aumentos e agora a gente vai finalizar a carreira do mesmo jeito que a gente finalizou a outra. Vindo aqui, olha só, pegando só a alcinha de cá da correntinha. Aqui tem um ponto baixo e uma corrente. Insiro a agulha na corrente, vou lá atrás, olha só, no meu trabalho, aqui no espaço, vou ajustar a minha laçada aqui. Lembra, se eu deixar ela frouxa demais, vai ficar um espaço aqui, a gente não quer, tá? Então, eu ajusto, puxando ela pra cá, laço o fio, tiro tanto da correntinha quanto da laçada que tava na minha agulha, olha só. E assim, a gente finalizou aqui essa nossa segunda carreira, ok? Ajusto o meu fio, alongo um pouquinho, venho por trás, olha só, do próximo ponto, esse pontinho alto aqui, pegando só a alcinha de trás, só essa. Agora, eu laço o fio, levo lá pra trás, ajusto, puxando aqui de volta, essa laçada não pode ficar grande, ela não pode ficar frouxa. Ajusto mais um pouquinho, olha só. Assim, e agora eu venho pela frente do ponto. Aqui também, ó, é mais fácil pra mim virar o gancho da agulha lá pra baixo, ó. Virei o gancho da agulha lá pra baixo, tá vendo? Pra conseguir inserir lá atrás. Mas não precisa, não é obrigatório. A gente consegue também inserir nesse pontinho aqui do mesmo jeito. Lacei o fio, trouxe aqui pra frente, ó. Dou uma alongadinha na minha agulha, não pode ficar muito apertado, tá bom? Porque senão o ponto fica muito pequenininho. Agora, eu laço o fio, tiro aqui das 2, prontinho. Tenho ponto baixo, faço uma correntinha e vou começar essa carreira fazendo um aumento. Então, eu laço o fio na agulha, no mesmo lugar, trabalho um pontinho alto. E aqui, a gente vai começar a seguir uma sequência lógica de aumentos. Na outra carreira, a gente só fez aumento, certo? Nessa daqui, a gente vai trabalhar um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo pontinho, nesse aqui do lado, a gente vai fazer um ponto sozinho. Laço o fio na agulha, no próximo ponto de base, a gente vai trabalhar um aumento de novo, ou seja, 2 pontos altos no mesmo pontinho. E no ponto seguinte, um ponto sozinho. A gente vai repetir essa sequência por toda a volta. Fiz o meu último aumento aqui, e agora o último ponto dessa carreirinha é o ponto alto sozinho, tá? Então, naquele mesmo lugar, olha só, em cima do ponto que a gente simulou, eu insiro a agulha, trago aqui pra frente. E aqui tem um segredinho, você não pode deixar nem muito alongada essa laçada e nem muito apertada, tá? Dá uma levantadinha nela, mais ou menos até a metade do ponto aqui, da altura do ponto alto. Agora, eu laço, olha só, tiro 2, alongo mais um pouquinho,
laço e tiro mais 2, tudo bem? Novamente, essa laçada a gente não deixa ela muito larga, deixa ela certinha na sua agulha e vamos finalizar do mesmo jeito. Depois do ponto baixo, a correntinha, laço pegando só a alcinha de cá, vou lá atrás, ajusto aqui, olha só, o meu fio para não ficar muito frouxo, não ficar muito separado. Eu dou uma puxadinha nele de forma que essas duas partes se encontrem, tá vendo? Então, depois que eu inseri aqui, ó, eu puxo pra ficar mais justinho, tiro daqui a laçada e desse outro também. Olha só, como a nossa emenda fica bem discreta, não fica? E bem bonita? Então, vamos lá, novamente. Alongo aqui o meu fio, venho pegando só a alça de trás aqui dessa laçadinha, olha só. Levo a laçada lá pra trás. Ajusto o fio, trazendo ele pra cá, pra não ficar nem muito frouxo, nem muito apertado, olha só. E agora, eu venho pela frente do mesmo ponto, lembra? Pegando essa alcinha aqui, ó, essa que quase não dá pra ver, tá vendo? Insiro a minha agulha aqui e levo ela lá atrás. Levei lá atrás, laço o fio, tiro daqui. Tirei, eu vou tomar cuidado sempre com a altura do meu ponto, pra não ficar nem muito baixo, nem muito alto. Laço e tiro das duas. E agora, eu laço, faço uma correntinha. Ponto baixo e correntinha é assim que a gente inicia todas as carreiras. Então, eu não vou repetir mais a finalização e início de novas carreiras, porque eu já fiz isso aqui 3 vezes com essa, tá? Vamos lá. A gente vai seguir essa mesma sequência de aumento e... No caso da carreira de base, foi um ponto sozinho. Agora, a gente vai fazer aumento e 2 pontos sozinhos, aumento e 3, aumento e 4, aumento e 5. E a gente vai fazer isso, mas nem sempre deixando o aumento no mesmo lugar, para que ele não fique marcado. Quando você faz aumento no mesmo lugar, sua peça cria marcas. Então, a gente vai começar a intercalar isso, tudo bem? Como eu faria aqui? Aumento, por exemplo, e 2 pontos sozinhos. Ao invés de eu fazer isso na hora de começar, só na hora de começar, eu vou fazer diferente. Eu vou começar com um ponto baixo, um ponto alto sozinho, venho aqui no pontinho do lado e trabalho o meu aumento, ou seja, faço aqui 2 pontos no mesmo ponto de base. Carol, mas você não falou que essa carreira ia fazer 2 pontos sozinhos e um aumento e 2 sozinhos? Sim, e a gente vai fazer. Eu só tô fazendo isso, a gente só começou com um sozinho ao invés de 2, para não ficar marcado, como eu falei, tá? Mas você vai ver que no final vai bater. No final, a gente vai ter repetições sempre de 2 pontos sozinhos e um aumento, tudo bem? Então, vamos lá. Fiz o meu aumento, agora, nos 2 próximos pontos, eu trabalho um ponto sozinho. Fiz um ponto sozinho, olha, eu tenho um nozinho aqui no meu trabalho. Vou aproveitar para ver se eu consigo esconder ele no meio dos meus pontos. Fica até a dica para você aí que tá trabalhando também. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer mais um ponto e ver como ficaria. Ah, olha só, se eu fizer mais um ponto, do jeitinho que o meu nozinho tá aqui, ele vai ficar bem no meio. Então, na carreira seguinte, eu vou trabalhar um ponto alto aqui e ele vai esconder esse nozinho. Agora, se esse nó ficasse no meio do meu ponto aqui do lado direito, aí eu ia desmanchar, eu ia ter que apertar um pouco mais, soltar um pouco mais o meu ponto, para fazer com que o nó ficasse mais discreto, escondido em algum lugar, tá bom? Como ele ficou aqui, e eu vou fazer ponto alto na carreira seguinte em cima dele, então eu vou conseguir esconder, não vai dar pra ver, tá bom? Então, vamos lá, fiz aumento, 2 pontos sozinhos, agora eu venho no próximo ponto, trabalho o aumento de novo. Ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Terminei, o que eu faço? 2 pontos sozinhos e um aumento até o final. Eu acabei de fazer a última repetição e agora eu vou trabalhar o último ponto aqui nessa carreira, que é um ponto sozinho. É naquele lugar que é mais apertadinho, lembra? Nesse daqui, ó. A gente insere a agulha bem aqui nesse espacinho, olha só. Bem aqui, tá um pouquinho mais apertado, laço o fio, trago aqui pra frente. Talvez seja necessário fazer um pouquinho de força. Olha só, dou uma alongadinha agora pra minha alça, pro fio aqui não ficar nem muito frouxo, nem muito apertado. Laço o fio, tiro 2, laço o fio e tiro mais 2, tá? Então, assim que a gente faz. E agora, finaliza daquele jeito que você já sabe. E aqui, se você observar,
Olha só, lembra que a gente começou com um ponto sozinho, que foi esse daqui? No final, a gente terminou com um ponto sozinho. Ou seja, tem um aumento, dois pontos sozinhos e depois outro aumento. Exatamente igual a sequência que a gente fez na volta toda. Aumento, dois, aumento, dois, aumento, dois, tá? E a gente faz isso, esse ajustezinho, para ficar mais discreto, como eu disse, para não ficar marcado. Vamos lá para a próxima carreira agora, já vou vir aqui por trás, laço meu fio, laço, trago aqui para frente, ajusto o meu pontinho, alongo aqui. Fiz o meu primeiro pontinho alto aqui, e na carreira de baixo, como a gente fez aumento e 2 pontos altos, nessa daqui a gente vai trabalhar aumento e 3 pontos altos. E aqui eu posso começar com aumento se eu quiser, tá? Eu posso fazer diferente da outra pra colocar os aumentos em lugares diferentes. Então, vamos lá, olha só, fiz um aumento, 2 pontos aqui no mesmo ponto de base, agora eu vou fazer quantos pontos sozinhos? 3, né? 2, olha só, aqui é aquela parte que eu vou esconder o nozinho que tá aqui, tá vendo? E aqui é bom você até tomar cuidado, tipo, e não trazer o ponto muito aqui pro canto. Olha só, eu podia jogar esse ponto bem pro canto e deixar o nozinho aqui ainda. Mas eu também posso ser mais estratégica, ser mais esperta e jogar o meu pontinho mais pra cá, ó, mais pra esse canto, tá vendo? Até abrir aqui a base e tirar 2 e tirar 2, olha só. Ele cobriu aqui metade do meu nozinho, tá vendo? E agora, no outro pontinho, eu trago ele mais pro canto. Sou estratégica também, pra esconder esse nozinho. Olha só. Só dar uma empurradinha aqui. Tá vendo? Ficou bem discretinho. Então, vamos lá. Aumento 1, 2, 3. E agora, aumento de novo, né? Faço mais um ponto no mesmo pontinho de base. Na carreira seguinte, foram 2 sozinhos, aqui é 3. Aumento, 1, 2, 3 e aumento. E eu venho aqui no próximo e repito 3 pontos sozinhos e aumento. Isso por toda a carreira. Terminei aquela carreira, já iniciei uma próxima, e nessa aqui eu vou intercalar de novo o aumento, tá? Eu não vou começar com o aumento. Nessa carreira aqui, a gente vai fazer, deixa eu ver, na outra a gente fez 3 pontos sozinhos, nessa a gente vai fazer 4, né? Então, eu vou fazer 2 sozinhos, faço o meu aumento, que são os 2 pontos altos juntos, e agora sim, eu começo a mesma repetição. Depois do aumento, eu faço os meus 4 pontos altos sozinhos, tá? Então, assim, você sempre vai intercalando aqui a quantidade de pontos, tá? Na hora de começar, no caso, o seu trabalho. As carreiras vão seguir sempre a mesma ordem, a mesma lógica. A primeira a gente fez 13 pontos, na segunda a gente aumentou. Na próxima, aumento e 1 ponto sozinho. Na outra, aumento e 2 pontos sozinhos. Na seguinte, aumento e 3, aumento e 4, aumento e 5, aumento e 6. E você vai fazer isso por quantas carreiras você preferir. Eu vou te mostrar os que eu fiz e qual a quantidade de carreiras que eu utilizei em cada um deles, tá? Então, vamos lá. Uma coisa só para você saber é que para esse biquinho aqui, olha só, dar certo na carreira que você vai colocar ele, a quantidade de pontos nessa última carreira que você decidir fazer precisa ser múltipla, precisa ser divisível por 6. O que isso quer dizer? Eu vou te explicar mais pra frente direitinho, mas eu queria que você soubesse dessa informação. Se você não gosta de fazer conta, tá tudo bem, eu te entendo e já vou te dizer aqui a quantidade de carreiras que você pode fazer para dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Quantas carreiras você pode fazer aqui? Você pode parar na 6ª carreira, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 carreiras, aqui você já pode ir para o bico, que eu vou te ensinar daqui a pouco. Ah, 6 carreiras ficou pequeno, não gostei, queria que fosse um espaço maior. Então, tá, você vai contar mais 6 carreiras e aí vai colocar o seu bico. Gostou? Ficou num tamanho bom? Ah, então tá, ótimo. Não gostou? Você sempre vai aumentar de 6 em 6 aqui no meio para bater. Aumentou uma a mais, ou 2, ou 3, não foi de 6 em 6, na hora de você fazer o biquinho aqui, ó, essas ondinhas,
você vai ver que não vai bater. Ou vai faltar uma correntinha, ou vai sobrar um ponto, vai sobrar um ponto, vai faltar um ponto, 2, 3, enfim. Então, para que ele bata direitinho, é necessário ser sempre de 6 em 6. Então, na sexta carreira dá certo, na carreira de número 12, na carreira de número 18 e na 24, sempre de 6 em 6, tudo bem? Essa peça aqui eu fiz com barroco número 4, que é a mesma que eu tô fazendo essa aqui da aula com vocês. E nela eu fiz 12 carreiras na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois da 12ª carreira, foi aí que eu fiz o meu biquinho, tá? Eu também fiz esse mesmo modelo aqui, olha só, com o barbante número 6. Esse aqui é o barbante número 6 da marca Piratininga. E também coloquei aqui 12 carreiras na minha base. A diferença entre essas duas peças, além do fio, é que essa daqui eu prendi esse primeiro biquinho, eu prendi ele na outra carreira, da outra cor aqui. Mas eu vou te explicar como faz isso também, tá? Não se preocupe. Então, essa é a diferença. Sobre o tamanho, vamos lá, vai depender muito do seu ponto, tá? Talvez a sua base fique maior ou menor que a minha. Acontece isso pela tensão do ponto, pelo fio, pela agulha, por vários fatores. Mas eu vou te passar a medida do meu aqui pra você saber. Ó, nessa partezinha de dentro, essa daqui tem 31 centímetros. Tá vendo? Olha só, 30 centímetros e meio, 31, deu 31 centímetros. E essa outra que eu fiz com barbante, que eu falei, vamos ver. Ah, essa daqui eu não prendi. Lembra que eu falei que tem uma diferença? Aquela eu prendi e essa não. Por quê? Essa outra aqui também eu não tinha prendido, eu achei que ficou fofinha, perguntei a opinião do Sérgio, ele falou, ah, gostei sem prender. Então, eu fiz dos dois jeitos e você vai ter aí a opção de fazer também, tá bom? Então, essa daqui que eu não prendi, ela fica mais levantadinha, só pra você saber. E a medida dela aqui no centro, olha só, 35 centímetros. Como o fio número 6, ele é mais grosso do que o fio número 4, consegue ver? 35 aqui, ó, olha só. Como ele é um fio mais grosso, os pontos ficam maiores, consequentemente, a quantidade de carreira sendo igual que você faz também fica maior. Então, tá? Aqui, olha só, ficou com 35 centímetros no fio número 6. Se eu quisesse ter feito menor, se eu quisesse ter colocado esse bico mais pra dentro, seria na carreira de número 6, como eu já falei. Bom, então é isso. Você vai seguir fazendo essa mesma sequência que eu ensinei até agora, até a carreira que você preferir. Eu vou fazer até a carreira de número 12. Quando eu terminar a minha 12ª carreira, aí eu volto aqui com você. Terminei as minhas 12 carreiras aqui. Lembrando que, se você tá usando um fio mais fino, talvez seja necessário você aumentar a quantidade de carreiras sempre de 6 em 6, tudo bem? Para alcançar aí um tamanho bacana aqui. Para você que gosta de saber o tamanho, essa minha base tem 27 centímetros e meio, tá bom? Bom, agora a gente vai para a próxima etapa da nossa peça. E eu posso tanto fazer essas ondinhas aqui agora, ou eu posso deixar ela para o final. O resultado não interfere, tá? Se você fizer agora ou se você fizer depois, não vai interferir no resultado. Mas para você que é iniciante, tem dificuldade principalmente de enxergar onde inserir a agulha em cada pontinho, é mais fácil fazer pelo menos uma carreira do verde, que é a próxima cor que eu vou usar, essa daqui, ó, pelo menos uma carreira da próxima cor e depois voltar para fazer essas ondinhas. É exatamente isso que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu já finalizei aqui o meu trabalho, eu vou só alongar um pouquinho essa minha laçada para ela não escapar. Eu não vou cortar o fio, vai ficar aqui, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, pegar qualquer uma dessas laçadinhas, pegando só a alcinha de trás do ponto, olha, só essa daqui. Na alcinha da frente, a gente vai fazer as ondinhas. E na alcinha de trás, a gente vai trabalhar a próxima cor, a parte de baixo aqui da nossa peça, né? Já que ela é uma sobreposição. Então, vamos lá, vou pegar aqui a minha próxima cor, que no caso eu escolhi esse verde, é um verde jade, um verde bem bonito. Eu vou posicionar o fio na minha mão aqui, vou laçar o fio, trago aqui pra frente e faço uma correntinha. Só pra prender ele agora aqui, fica mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Agora, eu venho aqui, olha só, no pontinho do lado, na alcinha do lado, vou inserir a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra frente e vou fazer um ponto baixo. Laço, tiro dos dois e faço uma correntinha depois pra simular aí aquele nosso primeiro pontinho baixo. Nessa carreira, a gente vai continuar fazendo os aumentos. Lembra que na outra carreira a gente fez 10 pontos altos sozinhos? No meu caso, né?
foram 10 pontos altos sozinhos e um aumento. Nessa carreira, então, eu vou fazer 11 pontos sozinhos e um aumento. E eu posso intercalar ou não, eu decido, tá? Decidi que eu vou intercalar, porque, olha só, na carreira de base, o meu aumento tá aqui. Eu não quero que ele fique muito perto, então, eu vou fazer alguns pontinhos, um ponto alto sozinho para cada ponto de base, ó. Trabalhei um aqui, um nesse, agora um no próximo. Eu vou fazer mais um e aí eu já vou fazer o meu aumento, porque eu não quero que esse aumento fique em cima do outro. Apesar de que essa carreira nem dá pra ver, né? Já que as nossas ondinhas ficam aqui em cima. Mas enfim, vamos lá. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos nesse caso e agora eu vou trabalhar o meu aumento. Tá, mas qual é a quantidade correta de pontos nessa carreira? Agora eu vou colocar a quantidade correta. Eu fiz 10 na outra, então essa daqui é 11. Vamos lá, então. Tem que tomar cuidado aqui para os fios não se embolarem. E a gente, só essa carreirinha aqui vai ser um pouco mais chata, tá? Que a gente vai ficar com os 2 fios, mas na próxima a gente já consegue tirar e cortar o pink, para ficar mais fácil. A gente também poderia ter cortado agora, na verdade, arrematado, para iniciar, para trocar de cor, mas depois a gente emendaria o fio de novo, e eu tô evitando fazer um arremate a mais, um arremate que eu acho que é desnecessário. Então, vamos lá, aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui na próxima alcinha eu trabalho o meu aumento. O único lugar que vai ficar ruim, caso você faça um aumento, caso você decida fazer um aumento, vai ficar meio chato de fazer, é bem aqui nessa emenda, ó. Se for bem na emenda, vai ficar meio chato, tá? Vou ser bem sincera com você, você vai apanhar um pouquinho aí na hora de crochetar, tá bom? Então, tenta fazer com que esse aumento fique mais pra lá ou mais pra cá. Vamos lá, fiz os meus 11 pontinhos altos, agora eu preciso ter atenção, porque tá bem pertinho aqui, ó, dessa parte que eu emendei. Então, eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse daqui, identifica direitinho onde tá cada ponto, tá? Então, trabalho um ponto alto sobre esse. Agora, se eu observar, olha só, tá bem no ponto que eu fiz a emenda, tá vendo? Aqui tá o meu fio alongado, olha só. O que que eu vou fazer? Vou trazer esse fio alongado aqui pro ladinho e vou inserir a minha agulha, olha só, nessa laçada lá pra trás, ó. Insiro aqui, laço o fio aqui atrás, trago pra frente, laço e tiro 2, laço e tiro 2, tá? Trabalhei o meu pontinho alto aqui em cima, onde eu tô fazendo esse arremate. E agora, o que que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer um ponto alto aqui no pontinho do lado, certo? Mas como a gente tá nessa emenda, nós precisamos pensar que na próxima carreira eu vou precisar laçar esse fio aqui do novelo e trabalhar com ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio do novelo e vou trazer ele aqui pra frente, olha só. Tá vendo? Ele tava aqui atrás, normal, né? Antes de fazer o ponto, antes de fazer o próximo aqui, ó, eu vou pegar esse fio do novelo e trazer ele aqui pra frente. Você vai entender depois quando a gente for usar ele, tá? Então, vou deixar ele aqui, olha só. Vou trazer até pro cantinho pra não me atrapalhar. E eu vou deixar ele aqui, tudo bem? Então, vamos lá, voltando à nossa contagem de pontos. Eu fiz o aumento, fiz 1, 2 pontos sozinhos. Agora, no próximo, que é esse daqui, eu já trabalhei no da emenda, né? No próximo, faço um ponto sozinho também. Olha só, eu tenho 3 pontos sozinhos. E aí, faço 4, 5, 6, enfim, a mesma sequência até ficar com 11 pontos sozinhos e eu faço o meu aumento, tá? Vou terminar minha volta e já volto. Chegando no final dessa voltinha aqui, tô trabalhando os meus últimos pontos altos. Aqui, olha só, onde a gente fez a correntinha pra começar, eu vou fazer assim, ó, vou pegar essa alcinha de cá, dessa correntinha, e vou levantar ela pro fio ir lá pra trás. A minha intenção é que ela fique mais discretinha aqui e não apareça, tá? Por isso que eu desmanchei aí metade da correntinha. E agora sim, eu laço o fio e venho onde tava essa correntinha e trabalho aqui o meu pontinho alto. Fiz o ponto alto, venho com a agulha, fecho normalmente, como a gente já tem feito, e aqui vou iniciar mais uma volta do mesmo jeito que a gente faz. E você pode perceber que mesmo que eu não comecei com a quantidade correta de pontos aqui, lembra que a gente tá fazendo aumento e 11? E nesse caso eu comecei com 1, 2, 3, 4, né?
a gente pode conferir entre um aumento e outro que tem que ter 11, ó. Aqui tem um aumento e aqui tem outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, tá certinho, tá? Faz sempre essa conferência aí no seu trabalho, que o bico vai bater certinho se você seguir as instruções que eu tô te dando, tá bom? Bom, as próximas carreiras a gente vai fazer exatamente igual. Ponto baixo, correntinha e aumentando a quantidade de pontos. Então, se nessa daqui tinha 11, na próxima precisa ter 12. Mas a gente não vai fazer essa carreira agora, tá? Eu não te aconselho que faça. Inclusive, eu nem deveria ter feito. Vamos lá, deixei só 2 pontinhos aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar aqui para fazer o biquinho. Esse biquinho aqui do centro. Então, vamos lá. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, naquela laçadona que eu deixei. E vou puxar o fio com aquele cabo que a gente trouxe pra cá também. Vou puxar e deixar bem ajustado. Aqui, talvez, esse pontinho fique um pouquinho mais separado, não tem problema, tá? É um detalhe mínimo, e as ondinhas que a gente vai fazer aqui vai esconder isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu tô com o meu fio aqui nesse ponto. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos pular 2 pontinhos da carreira de base, pulo 1, pulo 2, e a gente vai vir aqui no terceiro e trabalhar um ponto alto. Então, eu laço o fio da minha agulha, pulo 1, pulo 2, no terceiro eu vou pegar só essa alcinha, que é a única alcinha que sobrou aqui pra gente, né? Essa da frente, tá vendo? Então, venho aqui e trabalho um pontinho alto. Nós vamos trabalhar um total de 7 pontos altos. Ó, trabalhei o primeiro, já vim e coloquei o segundo no mesmo lugar. Já venho e faço o terceiro. Isso até completar 7. No meu ponto, foram 7. Para ficar redondinho, para ficar bem bonitinho, mas você pode aumentar essa quantidade ou diminuir, tá? Isso aqui não é uma coisa que vai interferir radicalmente no resultado final da sua peça, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, coloquei até uma a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, são 7. Depois que eu fiz os 7 pontinhos aqui, novamente eu vou pular 1, vou pular 2, no terceiro vou inserir a minha agulha e vou trabalhar um ponto baixíssimo, que eu laço o fio do novelo, tiro desse pontinho e também tiro da laçada que tava na minha agulha. A gente vai repetir essa sequência pela volta todinha. Então, lacei o fio, pulo o primeiro, pulo o segundo, no terceiro, faço o quê? 7 pontos altos. Depois, pula mais 2 pontinhos, finaliza com ponto baixíssimo no terceiro, assim como eu acabei de fazer, e parte para a próxima ondinha, para o próximo leque desse daqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, vou fazer só mais essa vez com você. 7. Fiz os 7 pontinhos, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. E é só repetir isso nessa volta toda. Se você seguiu a instrução certinha, a sua ondinha aqui, o seu lequezinho, o último vai bater perfeitamente, tá? Olha só, coloquei o meu aqui, 1, 2 eu pulo, e aqui o terceiro onde já tá o meu ponto baixíssimo, tudo bem? Se o seu não bater, tem algum problema aqui na base, você precisa prestar atenção na quantidade de pontos em cada carreira, tudo direitinho, seguir do jeito que eu te expliquei ao longo da aula toda, tá? Bom, depois que eu fiz o meu último pontinho aqui, eu vou cortar o fio, deixando uns 20 centímetros mais ou menos. Vou alongar aqui, olha só, a minha agulha para o fio passar dentro do ponto. E agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar o fio aqui dentro da agulha, prontinho. Deixa eu só deixar a pontinha mais curta, aí, pra ficar assim, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir com a agulhinha de tapeceiro aqui, olha só, do lado do primeiro pontinho alto que a gente trabalhou, tá vendo? Tem esse primeiro pontinho alto aqui, olha só, nesse espacinho, pegando essas duas alças. Lá, em laço não, insiro a agulha e levo lá pra trás. E agora, eu vou voltar com essa agulha aqui, na onde tá saindo, nesse último pontinho. E eu vou pegar essa laçada, que tá aqui em cima, e essa outra que tá aqui, ó, deitadinha, tá vendo? Vou pegar essas duas lá pro lado avesso do trabalho. E agora, eu dou uma puxadinha pra ajustar pra essa ondinha aqui, pra esse lequezinho, ficar o mais parecido com os outros, pra emenda também ficar bem parecidinha. Tá vendo? Olha só, ficou bem bonitinha, né?
E agora eu vou fazer o arremate desse daqui, eu já vou aproveitar para arrematar. Como eu dobrei ele aqui para ficar mais fácil de crochetar, eu posso desdobrar aqui, olha só. Voltar normalzinho, do jeito que ele tava. E levar aqui a minha agulha lá pra trás do trabalho, olha só. Bem aqui, ó, na base desse ponto, eu levo a minha agulha lá pra trás. Lá do outro lado. Ó, já tá certinho aqui e levo lá pra trás. E aqui eu vou fazer o meu arremate, onde você quiser, tá? Eu posso levar essa minha agulha mais pra baixo. Olha só, eu gosto de arrematar sempre na base de alguma carreira, sempre na parte de baixo de alguma carreira. Então, eu vou levando o meu fio com cuidado. E daí, eu escolho uma alcinha, olha só, escolhi essa daqui. Passo a agulha de um lado pro outro e puxo. Eu não vou puxar tudo, vou deixar uma argolinha. Porque eu vou vir aqui, ó, de fora pra dentro e passar a minha agulha e puxar. Isso que eu fiz agora, esse movimento, deu um nozinho na minha peça, tá? Dou um nó, empurro ele lá pra baixo e agora é só esconder entre os pontos aqui da última carreira. Olha só como fica bem escondidinho, bem feitinho o nosso arremate, tá vendo? Você dá uma puxada, solta um pouco mais. Você vai observando o que dá certo aí pra você, olha só. Eu posso puxar e aí eu vejo, ah, ficou muito engrungido, né? Os pontos estão muito juntos, então eu solto um pouquinho mais, tá? Depois que eu passei por uns 8 pontinhos aqui, mais ou menos, eu posso cortar o meu fio. Como é um fio de algodão, não preciso usar cola, né? Esse arremate não vai sair, ele é bem seguro, tá bom? Depois que a gente terminou, o próximo passo aqui agora, no caso, além de ajeitar a nossa peça assim com as mãos, é fazer o acabamento aqui no fio dourado, tá? Então, se você vai fazer, não necessariamente dourado, né? Não precisa ser só o dourado. Mas se você vai fazer um acabamento, um contorninho aqui nesses pontos, agora é a hora que você vai fazer isso. Eu vou usar o fio Encanto para isso. Eu tenho uma bolinha aqui do fio Encanto. Ah, na verdade, esse aqui é o Encanto Slim. Desculpa, dei a informação errada, né? E aqui tem uma diferença entre o Encanto normal e o Encanto Slim. O Slim, como o próprio nome já diz, é mais fininho, né? Então, essa é a única diferença entre os dois, tá? A espessura. E aqui você pode escolher, você pode usar o Encanto normal também, tá? Fica a seu critério. Com o fio 4, eu gosto de usar o Encanto Slim porque ele é mais delicadinho, tá? Então, acho que fica um acabamento mais bonitinho. Mas isso não quer dizer que com o outro fica feio, fica a seu critério, a seu gosto. Bom, eu vou posicionar aqui, ó, o fio no meu dedo e vou escolher qualquer pontinho de qualquer um desses lequezinhos, dessas ondinhas aqui. Vou inserir a minha agulha pegando só a alça de trás, só a alcinha de trás. Ó, nesse caso, eu peguei o primeiro, o segundo, o terceiro pontinho. E aí, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse terceiro ponto, laço o fio aqui atrás e trago pra frente. E agora, a gente vai caminhar, a gente vai fazer o acabamento em pontos baixíssimos, que é a mesma coisa que caminhar, que fazer correntinha, só que aqui, olha só, sempre pegando a alça de trás do ponto, tá? Então, venho no pontinho do lado, insiro a agulha, laço o fio, tiro aqui do ponto e tiro da laçada que tava na minha agulha. Aqui, você tem que cuidar pra, na hora de laçar, não laçar o fio, a ponta do fio, tá? Tem que laçar, ó, essa parte aqui que tá indo lá pro novelo. Dito isso, a gente vai fazer esse mesmo movimento em todos os pontos. Olha, venho no pontinho do lado, laço, tiro do ponto, tiro da laçada. E aqui uma outra coisa importante é que você não pode fazer esses pontos muito apertados. Se você fizer apertado, ele vai deformar esse seu lequezinho aqui, tá? E não é isso que a gente quer. Então, olha, eu insiro a agulha, laço o fio suavemente, trago ele aqui pra frente, ó, suavemente dou uma alongadinha também, tá? Aqui, olha só, na união entre um lequezinho e outro, a gente também vai fazer pegando essa laçadinha de trás, a mesma coisa. Na união, a mesma coisa. E no próximo pontinho também, olha só, é isso que você vai fazer nessa volta todinha, tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto. Dei a volta todinha na minha peça, eu queria te mostrar qual é o último pontinho aqui da base que você vai trabalhar o ponto baixíssimo, tá? É esse daqui, olha só. Insiro a agulha, faço ponto baixíssimo. Na dúvida, será que eu insiro a agulha e trabalho nesse ou não? É só você observar. Se o primeiro ponto baixíssimo estiver saindo de dentro dele, como é o caso desse, ó, ele sai daqui, o fio tá aqui atrás, né? Se ele sair daqui, você não tem que fazer nesse ponto, tá bom? Termina um pontinho antes. Agora, eu vou cortar o meu fio. Vou alongar a minha agulha de novo, pro fio passar aqui dentro do ponto.
Com a minha agulhinha de tapeceiro, vou passar o fio aqui na agulha. Vamos lá. Passei o fiozinho aqui na agulha. E agora, eu vou vir por baixo dessa correntinha aqui, desse ponto baixíssimo que a gente fez. Eu vou passar embaixo, olha só, desse primeiro fio e do segundo também. Tá vendo? Sem pegar o fio aqui da base da cor pink, só o dourado mesmo. Levo a minha agulha lá pro outro lado e agora eu volto com a agulha no mesmo lugar onde esse fio tá saindo, pra gente simular aqui o último pontinho, entendeu? Então, é só voltar aqui, ó, com a sua agulha, nesse mesmo lugar, e de preferência, ó, pegando só o ladinho de cá. Vamos lá, vamos pegar só o ladinho de cá e passar lá atrás, assim. E agora sim, a gente vai lá atrás no trabalho, ó. Vou levantar ele aqui pra olhar e levar lá pra trás do meu trabalho, pegando só essa alça do pink. Levo pra lá. Assim fica mais fácil. Porque se você inserir de qualquer jeito aqui em algum lugar essa segunda etapa, o seu pontinho pode ficar torto. Tem gente que quer que ele fique o mais parecido possível com os outros, pra ficar perfeitinho, tá bom? Agora, a gente vira aqui o trabalho do lado avesso, ó, vou tirar essa agulha e eu vou dar 2 nozinhos aqui com essas pontinhas que ficaram. E no nozinho, a gente tem que tomar cuidado também com a tensão desse nó. Se eu apertar demais, as minhas correntinhas aqui, os pontos baixíssimos, não vão ficar bonitos, tá? Então, fiz o primeiro nozinho, vou fazer mais um. Esse segundo eu posso apertar um pouquinho mais, mas com cuidado também, tá bom? Olha só. Aqui o seu pontinho tem que ficar bem certinho, então pode puxar um pouco mais, um pouco menos, na hora de finalizar. E agora, eu venho com a minha agulha de tapeceiro e eu vou esconder esse fiozinho dourado aqui nessa última carreira, do lado avesso da minha peça, tá? Eu posso colocar os dois de uma vez, mas eu gosto de esconder um de cada vez. Então, vamos lá. Eu venho aqui, olha só, desço o meu fio, passando por essa laçadinha. O que eu vou tentar fazer aqui é esconder realmente, então, você não precisa inserir a sua agulha no mesmo lugar que o meu, tá? Só tem que encontrar algum lugar que, passando a agulha, esse fio douradinho aqui fique mais escondido. Tá vendo? Olha aqui, ficou bem discreto aqui, né? Olha só. E agora, eu vou levar ele aqui na minha base, até lá no cantinho, ó, até aqui. Tá vendo? E eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Posso passar pelo mesmo caminho, posso passar pelos mesmos pontos, ou também posso ir para outro lugar, não importa. O que importa é você esconder essa pontinha de fio, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha só, eu dou sempre uma puxadinha para ele tentar ficar o mais discreto possível. Eu coloco o meu dedo aqui em cima e dou uma puxada para ele ficar esticado e escondido aqui atrás. A única intenção disso que a gente tá fazendo aqui é esconder pro acabamento ficar mais bonitinho, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Depois que eu escondi, vou ajustar aqui, vou ajeitar esse lequezinho. Olha só como ele fica bem discreto, tá vendo? Quase não dá pra ver, ó, só um pinguinho aqui. E com essa pontinha de fio, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar, como ele é o fio Encanto, que é um fio 100% viscose, a gente tem que arrematar ele com cola de silicone. Eu uso essa daqui, ó, cola de silicone líquida, tá? Não tem que ser só com cola de silicone, não. Pode ser outras colas de artesanato também. Eu costumo usar essa. A Pegamil também dá certo, que é uma cola pra artesanato. Tem vários tipos de cola aí para artesanato no mercado. Você só tem que tomar cuidado e confirmar se a cola que você vai escolher é lavável, tá? Ela tem que ser resistente à água, no caso. Porque senão, quando a sua cliente for lavar a peça, adeus arremate, né? Ele vai embora. Bom, o que que eu faço aqui? Eu deixo essa cola secando, tá? Eu não corto o fio agora, eu vou continuar crochetando e eu faço o corte desse fio depois. Se te incomodar muito, você pode deixar aí uns 10 minutinhos e cortar, tá bom? Vou aproveitar que eu já tô com a minha peça aqui do lado avesso e vou arrematar o fio do anel mágico. Pra quem não gosta de ver muitos fios no trabalho, deve estar agoniada aqui agora, né? Eu largando esse tantão de fio. Mas vamos lá, pra fazer esse arremate do anel mágico. Passei a minha agulha de tapeceiro, agora eu vou
trazer o meu fio aqui pra cima, pra carreirinha aqui em cima, olha só. Pronto, trouxe o meu fiozinho pra cá, e aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá pra arrematar. Vou escolher qualquer uma das alcinhas, passo a agulha de um lado pro outro, sempre isso no avesso do trabalho, tá? Dou a volta aqui, ó, venho por fora e passo dentro dessa argolinha que se formou. É a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Depois que eu fiz isso, empurro o nozinho lá pra base e vou esconder, vou passar a minha agulha aqui, olha só, escondendo o fio nessa segunda carreira, tá vendo? Vou passando a minha agulha e ele vai escondendo, vou passando a minha agulha e ele vai escondendo. E aqui a gente também tem que tomar cuidado para não puxar demais e nem soltar demais. Vamos dar um exemplo. Você fez aqui, puxou muito seu trabalho, ele vai engrugir. Você vem aqui e dá uma ajeitadinha assim com a mão, tá bom? E aí, ó, só vir aqui e cortar. E já tá pronto esses arremates dessa parte aqui do centro do nosso trabalho. E agora, a gente vai fazer a segunda parte da nossa peça, a segunda parte do nosso americano. E eu vou te ensinar agora a prender essa partezinha aqui pra ficar igual nessa peça aqui. Olha só, tá vendo que ela tá presa? Tá presinha aqui com o ponto da segunda carreirinha. Então, eu vou te ensinar a prender, caso você queira fazer ele presinho, desse jeito. Mas se não quiser também, vou te explicar como é que faz pra deixar ele assim, ó, solto. Mas eu já vou te avisar que solto ele fica com relevo realmente, tá? Tem algumas partes da minha peça, olha só, que estão bem levantadas, parece uma parede aqui assim, ó, tá em pé, tá bom? Então, aí você decide, fica a seu critério. Esse daqui eu não prendi. E de tanto ficar, ele ficou mais levantado quando eu terminei de fazer, ele ficou mais assim, ó, mais em pezinho, mas de tanto colocar outras peças em cima, ele foi assentando, tá? Então, ele vai assentando um pouquinho. Não tá preso, mas tá assentadinho, tudo bem? Esse aqui eu acabei de fazer, eu terminei ele hoje, e por isso que ele tá tão levantadinho assim. Quando eu colocar uma peça sobre a outra, for fazendo um peso aí ele vai ceder mais um pouquinho e vai abaixar mais. Tá vendo? Olha só. Então, aí fica a seu critério, tá? A forma que você escolher pra fazer essa peça aqui. Esse daqui ficou parecendo que é uma coisa só mesmo, assim, né? Que os dois estão grudados e realmente estão presinhos aqui, tá bom? Então, é isso que a gente vai aprender agora a partir dessa carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai continuar seguindo a mesma sequência de aumentos que a gente estava fazendo aqui. Nessa daqui, eu fiz um aumento e 11 pontos altos, lembra? Na próxima, aumento e 12. Se você estiver fazendo diferente da minha, você tem que observar quantos pontos tinha na carreira de baixo, nessa daqui, e aumentar um para seguir a mesma sequência, tá? A gente vai aproveitar essa segunda carreirinha para prender essa parte aqui da nossa ondinha. Então, se você não quiser que ela fique solta, assim como a minha tá, olha só, ela tá soltinha, tá vendo? Levantando. Nesse caso aqui, com o barroco número 4, ela levantou até menos do que com o barbante, então talvez até o fio faça a diferença nisso, né? O que eu tô observando aqui é exatamente isso, tá? Então, vamos lá, eu já sei que é pra fazer aumento e 12 pontos altos sozinhos. Eu já fiz um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinhos, eu vou fazer mais um sozinho aqui. E o que que você tem que observar? Eu vou ensinar você a prender agora essa ondinha aqui com um ponto alto na carreira seguinte. O que que a gente faz para prender? Primeiro, você vai precisar tá mais ou menos no meio, na carreira de baixo, mais ou menos na altura do meio aqui dessa ondinha. Como eu fiz 7 pontos, é só eu contar e encontrar o ponto do meio. 1, 2, 3, o quarto é o do meio. Fica 3 para esse lado, 3 para o outro, o quarto é o pontinho do meio. Então, aqui no quarto ponto alto, eu vou prender ele com um ponto alto lá na carreira de baixo. Mas como é que eu faço isso? Eu laço o fio na agulha. Eu vou vir aqui, ó, no quarto pontinho e vou separar, eu não vou inserir agulha na frente do ponto, tá vendo? Pegando tudo aqui, não vou inserir no meio, onde tá esse acabamento em fio dourado, eu vou separar, vou colocar o fiozinho dourado pra cá e vou laçar só essa laçadinha aqui, ó,
do fio pink, no caso, que é o fio que eu usei na base, tá? Então, vou pegar só o pink, olha só. Consegue ver? Lacei o fio, venho de baixo do fio dourado e insiro a agulha lá no pink, ok? Ó, o fio dourado tá todo aqui pra frente. Fiz isso, no quarto pontinho, eu vou ir aqui, ó, no meu trabalho aqui atrás, no próximo pontinho de base, nesse daqui eu já trabalhei, consegue ver? Esse aqui já tá com um ponto, então eu venho no próximo, esse aqui do lado, e insiro a minha agulha nele. Insiro a agulha e faço o meu ponto alto, normalmente. Olha só. Tá vendo? Ele prendeu o pontinho pegando só a parte de trás aqui da alcinha da cor pink. Tudo bem? Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos. E agora, esse é o único pontinho que a gente vai prender, tá? Eu não vou prender em outros. Agora, eu venho no ponto do lado aqui, olha só. Esse aqui, né? O outro eu já trabalhei. E vou inserir a agulha e fazer mais um pontinho alto. Esse aqui é o quinto ponto. Agora, eu faço mais um. É um ponto para cada ponto de base, né? Olha só, eu vou aproveitar que eu tô mais ou menos no meio, entre um leque e outro, para fazer o aumento. Eu vou tentar fazer com que o meu aumento não fique nessa parte que eu tô prendendo. Eu não quero colocar 2 pontos aqui em cima, sabe? Onde a gente prendeu o fio? Então, por isso, eu tentei encaixar ele aqui entre um lequezinho e outro, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, nesse caso, e um aumento. Você pode fazer mais ou menos, não tem problema, tá? Então, vamos lá, a sequência é 12 pontos altos e um aumento, né? Então, eu acabei de fazer o aumento, vou fazer um ponto alto sozinho. De novo, mais um ponto alto sozinho, esse é o segundo. E aqui, a gente tem que sempre prestar atenção, lembra? Quando tiver perto do meinho aqui do quarto ponto, eu tenho que prender. Então, talvez aqui eu já possa prender. Eu posso prender tanto nesse aqui, já agora, quanto no próximo. Vamos fazer o teste e prender nesse para ver se fica bom. 1, 2, 3, esse é o quarto ponto. No quarto ponto, eu venho aqui, pegando só a alcinha de trás e vou prender no pontinho do lado. Tem que prestar atenção aqui, se você é iniciante, é fácil de confundir, tá? Então, observa direitinho, ó. Esse pontinho aqui da base, eu já trabalhei um ponto, tá vendo? Que é esse daqui, ó. Ele já tá aqui, eu já inseri a minha agulha nele, então, eu vou ter que vir no próximo. Venho aqui no do lado, pegando as duas alcinhas e trabalho um ponto alto. Desse jeito, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 pontos, eu vou continuar até dar 12. 3, no pontinho do lado, 4, e depois 5, depois 6, 7, 8, olha só, tá chegando de novo, mais uma ondinha aqui. O que que eu vou fazer? 9, agora eu vou prender, ó. 1, 2, 3, no quarto. Insiro a agulha pegando só, opa, cuidado pra não pegar só alguns dos fios, tem que pegar a laçada toda, tá? Peguei, vou lá atrás do meu trabalho. Esse aqui é o 10º, vamos ver. Aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso mesmo. 11 e 12 eu vou fazer, né? 11 e 12. Olha só, meu aumento vai ficar aqui no meio de novo. Que legal. Eu não vou ter problema com ele. Ok? É assim que a gente vai fazer para prender essas ondinhas aqui. Caso você não queira prender, o que que você vai fazer? Vai deixar de fazer esse movimento, tá? Eu fiz aumento, eu venho aqui e faço os meus 12 pontos altos normalmente. 1, 2, 3, sem prender. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aí, venho e faço o meu aumento. E daí, você vai decidir qual é a melhor forma pra você, tá? Depois que fez os 12, vem aqui e ajeita o trabalho pra ele ficar assim. Então, essa é a grande diferença daqui. Vou te mostrar de novo a diferença entre uma peça que tá presa,
né, presinho do jeito que eu fiz esse daqui, e uma que tá solta, olha só, com o mesmo fio, tá? Com o mesmo fio. Nesse caso aqui, eu prendi, deixei ele presinho, olha só, tá preso do mesmo jeito que eu acabei de te ensinar, e nesse daqui tá solto, esse daqui, inclusive, eu nem arrematei todo. Esse aqui, ele tá solto, tá vendo? Então, fica a seu critério, tá? O que você preferir fazer. Essas duas aqui foram feitas no barroco número 4, tudo bem? Então, é isso, já te expliquei como é que faz, decide e aplica no seu trabalho. Eu vou dar a volta todinha aqui nessa parte e depois eu volto. Terminei mais essa carreira e no total eu já fiz aqui 2 carreirinhas nesse verde jade, nesse verde Tiffany. E nessa peça aqui, a partir de agora, você vai fazer a quantidade de carreiras que você quiser, tá? Como eu já fiz aqui no barroco número 4, eu já sei a quantidade de carreiras ideal para ficar de um tamanho que seja bacana para mim. Olha só, essa daqui eu fiz 4 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui para você só tá aparecendo 3, você só tá conseguindo ver 3, porque a outra tá aqui, debaixo dessas ondinhas, tudo bem? E fazendo 4 carreiras aqui no meu ponto, olha só o tamanho final da peça. Essa daqui ficou com 40 centímetros, exatos 40 centímetros, tá? A sua pode ficar maior ou menor, a gente já falou sobre isso, né? Aí, a peça que eu fiz com barbante número 6, eu fiz 1, 2, 3 carreiras apenas de ponto alto e depois fiz o biquinho. Essa peça aqui ficou com 42 centímetros. É importante você saber o quê? Que o barbante encolhe, tá? Então, você sempre tem que fazer aí uns 2 centímetros, pelo menos, maior do que o tamanho que você vai prometer para sua cliente, tudo bem? Então, vamos supor que você colocou lá no seu anúncio, na sua postagem, que a peça tem 40 centímetros. Você vai fazer e enviar ela com 42, tá? Quando o barbante encolher, quando tiver aquele recuo, vai estar dentro do que você prometeu, tá bom? E nesse caso aqui, eu fiz com 3 carreiras apenas. Então, vamos lá, faz a quantidade de carreiras que você achar importante, que você achar necessário, e daí você volta aqui, não faz o biquinho sozinha ainda, por quê? Porque eu vou te explicar a quantidade de pontos que tem que ter na última carreira para que o seu bico dê certo, tá? Eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Prontinho, já terminei as minhas 4 carreiras, 1, 2, 3, a quarta tá aqui embaixo, escondidinha, atrás dessa ondinha. E o que a gente precisa saber agora? A quantidade de pontos nessa última carreira também precisa ser múltipla de 6, para que a gente consiga encaixar o biquinho facilmente. Por isso que eu te falei para não fazer sozinha, tá? Para aumentar as carreiras e me aguardar. Vamos lá, no meu caso, eu preciso saber quantos pontos eu coloquei nessa última carreira, e tem um jeito mais fácil de fazer isso. Eu vou pegar aqui papel e caneta e te explicar. Eu sei que tem muita crocheteira que não gosta de fazer conta, e eu posso até te entregar o resultado pronto, mas eu também quero que você entenda como faz, tá? Para que você tenha autonomia de fazer sozinha numa próxima vez, para que você não fique travada, com dúvida, para que você saiba fazer sozinha, tudo bem? Então, olha só, o que é importante agora? Você fazer junto comigo. Me ver fazendo só vai dar um nó na sua cabeça, então pega papel e caneta e faz junto comigo, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa anotar no nosso papel é a quantidade de repetições. O que é a quantidade de repetições? Quantos pontos a gente colocou aqui, ó, nessa primeira carreirinha do centro? No nosso caso, foi 13. E por que eu falo que essa é a quantidade de repetições? Porque se você observar, na carreira seguinte, a gente trabalhou só aumentos. Se você contar quantos aumentos tem aqui, são 13. Na outra carreira, a gente fez aumento e um ponto alto. A gente fez a sequência de aumento e um ponto 13 vezes. Na outra, aumento e 2 pontos. E a gente fez isso por 13 vezes. Aumento e 2 pontos 13 vezes. Por quê? Porque a quantidade de pontos aqui nessa primeira carreira, tá? Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente precisa anotar é a quantidade de repetições. Tá aqui, são 13. Agora, o que você precisa entender? Qual é a quantidade de múltiplos necessários aqui para o bico? Então, a gente vai anotar aqui múltiplos. Múltiplos. O nosso bico é múltiplo de 6, ou seja, de 6 em 6 pontinhos, a gente insere um biquinho,
tá? De 6 em 6, a gente coloca um bico. Como é que eu sei se é múltiplo de 6? Depois de já ter feito a peça, claro, pelo menos uma vez, você vai conseguir identificar de quantos pontos ela é múltipla. É só você identificar um ponto onde esse bico tá começando. Por exemplo, eu vou identificar o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo vai ser o primeiro dessa minha repetição aqui. Então, eu tenho que contar do ponto baixíssimo, em seguida, todos os pontos que fazem parte desse biquinho, menos o próximo ponto baixíssimo, porque ele já faz parte da segunda repetição, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo já seria o outro ponto baixíssimo, e eu não conto, porque é uma repetição do bico seguinte, tá bom? Então, no ponto baixíssimo e um ponto antes dele, eu tenho um total de 6 pontinhos, ok? Então, tá, sabendo que os múltiplos são 6, o que que a gente vai precisar fazer agora? Calcular. O que que a gente vai calcular? Deixa eu anotar aqui, calcular. E aqui a gente vai precisar da calculadora, tá? Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar lá na última carreira, essa daqui que você fez, a quantidade de pontos sozinhos, mais o aumento. Nessa última carreira, quantos pontos eu fiz? Eu vou pegar aqui em qualquer parte, ó. Aqui tem o aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Depois eu tive outro aumento. Então, a quantidade de pontos sozinhos, quanto é? 14, mais o aumento. O aumento são quantos pontos? 2, né? Então, eu tenho aqui 14 mais 2, 14, 15, 16. Tem um total de 16 pontos. Vai fazendo junto comigo. Se tiver me ouvindo falar, você vai comentar que é difícil, você vai falar que não entendeu, que não fez sentido. Então, tem que fazer junto comigo, tá bom? E o que que a gente vai fazer agora? Vai pegar esse resultado aqui, que são 16 pontos, a gente fez 16 pontos, multiplicar pela quantidade de repetições. Ou seja, a gente fez esses 16 quantas vezes? Repetições está anotado aqui, são 13. Então, 16 vezes 13. E o resultado vai dar... Deixa eu pegar uma calculadora aqui, eu já tenho uma colinha do meu lado, mas eu vou fazer junto com você. 16 vezes 13. Eu tenho um total de 208. O que que é esse 208? São 208 pontos que eu tenho aqui nessa última volta. Se você contar um por um, você vai ver que tem 208 pontos na última carreira. Isso aqui vai ser necessário você fazer sempre que fizer a peça pela primeira vez. Depois que você entender a quantidade de pontos, o que tem que fazer, não vai ser mais importante, tá? Não vai ser mais relevante para você, porque você vai repetir o que já fez da outra vez. Mas toda vez que fizer a peça pela primeira vez ou trocar de fio, vai ser necessário fazer essa continha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Sabendo que a gente tem 208 pontos aqui na última carreira, o que que a gente precisa fazer? Dividir a quantidade de pontos na última carreira pelos múltiplos. Então, vou anotar aqui, ó, dividir a quantidade de pontos na última carreira pelos múltiplos. Qual é a quantidade de pontos na última carreira? A gente anotou aqui, né, ó, 208. Então, eu vou pegar 208 e eu vou dividir, por quê? Pelos múltiplos. Quanto é os múltiplos? A gente anotou aqui 6. 208 dividido por 6. Vou pegar aqui 208 dividido por 6. Eu tenho um total de 34,66. O que é esses 34,66? O que que essa conta quer me dizer? Aqui quer me dizer que, nessa volta, com essa quantidade de pontos, eu consigo colocar 34 biquinhos, eu consigo colocar 34 repetições desse e um quebradinho. Esse quebradinho aqui, essa casa decimal, significa que não cabe uma repetição do bico inteira. Quando você fizer essa conta e der um número assim que não seja exato, com casa decimal, com o quebradinho, você já pode saber que o seu bico não vai bater.
ou vai faltar ponto, ou vai sobrar ponto, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, não vai bater. Isso aqui é importante porque evita que você fique fazendo a sua peça aí desmanchando, fazendo e desmanchando, sem entender o que que tá acontecendo e por que não tá batendo. Essa conta matemática já me falou, olha, Carol, não vai bater o seu bico. Não adianta você colocar aqui esses biquinhos com essa quantidade de pontos que não vai bater, não vai dar certo. Isso é ótimo porque a gente já entende o que tem que ser feito, tá? E o que que a gente pode fazer, então, para consertar isso? Nós vamos pegar esse primeiro número aqui, os 34 o que seria? 34 repetições do bico. Repetições do bico. E a gente vai multiplicar pelos múltiplos. Múltiplos. Faz junto comigo, hein? 34 vezes 6. Por quê? O que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô perguntando para ele assim, tá? E se eu colocar só 34 repetições? Quantos pontos eu tinha que ter aqui na última carreira? Eu quero diminuir a quantidade de pontos que tem aqui para que o meu bico bata perfeitamente, tá bom? E a gente vai vir aqui na nossa calculadora e fazer 34 vezes 6. 34 vezes 6 é igual a 204. O que ele tá me falando aqui? Olha, se você tiver 204 pontos na última carreira, o seu bico vai bater perfeitamente. 208 não vai. 208 eu sinto muito, mas vai sobrar ou falta pontos. Agora, se você for esperto e colocar 204, vai dar certinho, você não vai ter problema nenhum com o seu trabalho. Olha só que ótimo, eu já entendi quantos pontos precisa ter aqui na minha carreira. E como é que eu vou fazer para saber a diferença de pontos? Eu vou pegar esses 204, eu vou pegar esses 204 que eu já tenho e eu vou diminuir aqui da quantidade de pontos atuais na minha carreira. 204, eu vou tirar os pontos que tem na minha carreira, menos 208. Por que eu tô fazendo isso? Eu quero saber qual é a diferença de pontos. Quantos pontos eu tenho que tirar desse meu trabalho? Então, de 204 até chegar no 208, ou 208 menos 204, eu tenho uma diferença de 4 pontos. Diferença de 4 pontos. Ou seja, eu tenho que ter 4 pontos a menos nessa carreira para o meu trabalho dar certo. E o que eu posso fazer de uma forma mais fácil? Deixar de fazer 4 aumentos. Carol, mas a minha peça já tá pronta, eu vou ter que desmanchar? Sim, você vai ter que desmanchar, exatamente igual a mim. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar de fazer 4 aumentos. E quando eu falo deixar de fazer os aumentos, a gente não vai pular um ponto da base. Onde tem 2 pontos aqui, olha só, no meu aumentinho, eu vou deixar com um só. Tá vendo? Aqui tem um aumento, ó. Aqui, tem 2 pontos no mesmo ponto de base. Eu vou deixar com um só. E eu vou fazer isso por 4 vezes para dar certo. Então, vamos lá. A minha emenda tá aqui, né, ó. Aqui tá a minha emenda. Eu vou olhar o meu trabalho. Ah, identifiquei um aumento aqui, ó. 2 pontos juntos, tem um aumento. Ótimo, eu preciso de 4. 1, 2 aumentos. E agora, 3 aumentos. E agora, 4 aumentos. Eu já sei que esse aqui é o último que eu tenho que desmanchar. O que eu vou fazer? Vou colocar minha agulha aqui, ó, no segundo pontinho aqui desse aumento, tá vendo? Ó, aqui tá o aumento. Vou inserir a minha agulha nesse daqui, no segundo ponto. E vou desmanchar. Pode desmanchar sem dó. Se você tem dó aí de desmanchar o seu trabalho, eu vou pedir desculpa. Eu poderia ter dado essa informação antes, mas eu não quis, porque eu quero te ensinar como fazer, para que você não fique dependendo de outras pessoas, não fique dependendo sempre de alguém te trazer o resultado pronto, tá? Desmanchei, o que eu vou fazer então? Um ponto alto para cada ponto de base. A partir daqui, a gente não faz mais aumentos, tá? Um pontinho alto para cada ponto de base, porque a gente desmanchou os aumentos que estavam sendo feitos de forma desnecessária. Isso você vai fazer independente da quantidade de carreiras que você tenha feito, tá? Para você que tá fazendo no fio 6 e tá com preguiça de fazer as contas que eu fiz, eu já vou te falar que no meu trabalho eu precisei deixar de fazer 3 aumentos, tá? Nesse daqui, ó. Nesse daqui que eu fiz com barbante, deixei de fazer 3 aumentos. O que você viu eu fazendo aqui, contando 4 e desmanchando, você vai fazer com 3 apenas e não 4. Tudo bem? Eu vou deixar na descrição desse vídeo
algumas informações já prontinhas. Por exemplo, se você fez a sua última carreira é de 13 pontos altos mais o aumento, quantos pontos você tem que deixar de fazer? Foi o que eu fiz ali no barbante número 6. Você tem que deixar de fazer 3 aumentos. Ah, e se você fez 14 pontos altos mais aumento, o que você tem que fazer? Deixar de fazer 4 aumentos. E se você fez 15 pontos altos mais aumento, o que você tem que fazer? Deixar de fazer 5 aumentos. E se você fez 16 pontos altos mais aumento, você vai notar que o seu trabalho bate perfeitamente, porque o resultado vai ser múltiplo de 6, tá bom? Ah, e se eu fiz 17 pontos mais um aumento, Carol? Você vai deixar de fazer um aumento. E se você fez 18 pontos mais um aumento, Carol? Você vai deixar de fazer 2 aumentos. Eu vou deixar essas informações aqui na legenda do vídeo para facilitar para você, tá bom? Então, vou terminar aqui a minha carreira e já volto. Prontinho, ó, já completei toda a minha volta e agora eu posso fazer o meu biquinho normalmente porque eu sei que ele vai bater perfeitamente, tá? Como é que a gente faz o nosso biquinho? Eu não preciso fazer nenhuma correntinha, vou laçar o meu fio na agulha. Pulo o primeiro ponto, pulo o segundo e venho aqui no terceiro. Insiro a agulha e trabalho um pontinho alto. Olha só, pela frente do ponto, tá? Dessa vez pegando as duas alcinhas. E eu vou fazer aqui o mesmo total de pontos que eu fiz da outra vez, ou seja, 7 pontos altos, todos no mesmo pontinho de base. Então, vamos lá, fiz 4, 5, 6 e 7. 7 pontinhos altos. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, insiro a agulha pela frente do ponto, faço um ponto baixíssimo, laço o fio, tiro do ponto e tiro da laçada que tava na minha agulha. E é só repetir a mesma sequência. Pulo 1, 2 pontos de base, no próximo, trabalho a sequência de 7 pontinhos altos. Tudo bem? É repetição essa carreira aqui. Então, vou adiantar o meu trabalho e já volto. A quantidade de pontos que você vai colocar aqui não precisa ser necessariamente 7, tá? Você pode colocar mais ou menos pontos. No meu caso aqui, 7 ficou bom, eu gostei. Mas se a sua peça ficar muito ondulada, muito, você pode colocar menos. Pode colocar 6, por exemplo, tá bom? Dei a volta todinha na minha peça. E se você seguiu a minha instrução sobre a quantidade de pontos aqui na última carreira, você vai ver que o bico bate certinho, tá? Olha só, eu coloquei a minha repetição do bico aqui, vou pular 1, vou pular 2, aqui no terceiro pontinho é onde tá o meu ponto baixíssimo já, onde eu vou fazer o meu acabamento. Então, bateu perfeitamente, tudo bem? Vamos lá, fazer o arremate agora, corto o fio, alongo a agulha, do mesmo jeito que a gente arrematou aqui, vai arrematar aqui também, tá? Alongo a agulha para o fio passar aqui, com a agulhinha de tapeceiro, que ajuda muito na hora de fazer os arremates. A gente vai vir aqui, olha só, debaixo do primeiro pontinho alto, nesse espacinho que fica aqui, pegando as duas alcinhas do ponto. Vou lá para trás, volto com a minha agulha, opa, volto com a minha agulha aqui nessa mesma correntinha, nesse mesmo pontinho, e lá atrás do trabalho eu também passo por essa laçadinha. Passei, levo a agulha lá pra trás e agora eu puxo pra ele ficar ajustadinho. Aqui é a mesma coisa, nem puxa demais e nem deixa muito frouxo, tá? A gente vai fazendo e vai observando assim, ó, ajeitando com a mão. Olha como ele fica bem feitinho, tá vendo? E agora eu viro a minha peça do lado avesso e vou fazer o arremate. Eu vou passar a agulha aqui pra baixo, nesse pontinho aqui, que eu acho melhor. Não é obrigatório, tá? O lugar que eu tô passando. Lembra, a gente vai escolher algum pra ficar o mais discretinho possível, até na base da nossa peça. Ó, cheguei aqui na base, agora eu posso escolher aquela laçada e dar um nozinho, lembra? Deixo uma argolinha aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, se você tiver com dificuldade, é só voltar o vídeo e arrematar do mesmo jeito que eu arrematei lá na parte do pink, tá bom? Eu gosto de explicar nos mínimos detalhes, mas eu sei que a aula fica longa, então por isso eu vou acelerar aqui. Agora eu posso cortar.
E aqui, esse fiozinho do pontinho da base, a gente também vai arrematar do mesmo jeito. Como ele já tá na base da carreira, eu nem preciso caminhar. Eu vou só passar de um lado pro outro, deixando aquela alcinha aqui, aquela argolinha, dou o nozinho e escondo o fio. Mesma coisa que a gente fez das outras vezes. Os arremates estão todos feitos aqui, ó, no avesso do meu trabalho. É bom trabalhar numa mesa porque a gente sempre vai esticando a nossa peça, ó. Aqui ela tá um pouquinho onduladinha e acontece na minha também, tá? Por isso que eu trabalho numa mesa e vou, ó, esticando ela. Bom, eu já vou cortar esse fiozinho aqui que ficou do anel mágico, não, dessa parte douradinha aqui. Olha só, vou levantar um pouquinho, tá vendo? Venho com a tesourinha, corto lá na base. Opa, isso, não vou deixar nenhum fiapinho aqui. Pronto, cortei. E agora a gente vai fazer esse mesmo acabamento que fez aqui, ó, em dourado, a gente vai fazer também nessa parte de fora, tá vendo? Como que a gente faz? Insere a agulha em qualquer um dos pontinhos, laça o fio do novelo, traz aqui pra frente e vai fazendo, pegando só a alcinha de trás aqui também, tá? Laço o fio do novelo, tiro aqui de dentro da correntinha, no próximo também, e no outro. E é isso que a gente vai fazer na voltinha toda. Lembra do mesmo jeitinho que eu ensinei aqui, ó, até nesse pontinho aqui do meio, que fica entre os lequezinhos. Mesma coisa que a gente fez lá, vai fazer aqui. Não esquece, essa parte não pode ficar muito apertada, os pontinhos, tá? Se apertar demais, a sua peça vai ficar deformada, vai virar, vai emborcar, não vai ficar bonito não, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer na volta todinha. Eu tô chegando no finalzinho aqui da minha volta, vou trabalhar o meu último ponto baixíssimo, lembrando que nesse pontinho aqui, onde o fio tá saindo, eu não trabalho ele, tá? Vou cortar o meu fio e fazer o mesmo arremate que a gente fez aqui no centro. Alongo a minha agulha, com a agulhinha de tapeceiro, passo o fio aqui dentro, venho debaixo dessas duas alcinhas aqui, das primeiras, levo lá pra trás. Opa, aqui tem que tomar cuidado, tá? Você tem que passar embaixo dos fios e não no meio deles. Você viu que o meu enroscou? Porque eu passei no meio. Então, eu voltei com a agulha e desmanchei. E agora, volto no mesmo lugar. Aqui, olha só, passando só no fio dourado. E agora sim, eu estico e levo lá pra trás aqui. Se ficar confuso, é só voltar o vídeo e ver o arremate da parte do centro, tá? Que aqui eu passei mais rapidinho mesmo. Vou ajustar aqui, dar um nozinho comum do lado avesso. Vou só confirmar se tá bem bonitinho aqui, tá certo? Não preciso apertar nem soltar mais. E agora, eu dou outro nozinho. Pronto. E agora, a gente vai esconder o fio daquele mesmo jeitinho que nós fizemos. Levando a agulha lá pra baixo. Escondendo aqui no meio dos pontos, de uma forma que fique o mais discreto possível, para não aparecer nem no avesso aqui do trabalho, nem lá do lado direito, ó. Passei o primeiro, vou fazer a mesma coisa com o segundo. De novo, se tiver muito rápido, volta o vídeo, tá? Que eu expliquei mais devagarinho. No arremate lá do biquinho do centro. E aqui eu faço igual, sabe? Não faço nada diferente. Por isso que eu tô indo mais rapidinho. Eu puxo um, puxo o outro, olha só, pra ficar o mais discreto possível, com cuidado. Eita, olha aqui, ó. Se eu observar, o meu nozinho veio parar aqui do lado direito do trabalho. Foi até bom que aconteceu isso comigo. Porque o que que eu vou fazer aqui? Eu vou desmanchar. Olha, eu vou trazer ele pra cá, porque isso não pode acontecer, tá? O nozinho não pode, o fio não pode aparecer lá do lado direito. Opa! Então, eu desmanchei e agora eu vou fazer de novo. Vamos lá, depois daqui, posso vir pra cá. Agora sim, ó, ficou escondidinho, tá vendo?
tenho que tomar cuidado para isso não acontecer. E acontece comigo também, tá? Só para você saber, às vezes você é iniciante, acha que esse problema só acontece com você? Não, comigo também. A gente só tem que saber identificar o que fazer, né? A gente só tem que corrigir aí, ó, essas questões que acontecem com toda crocheteira. Vamos lá, agora eu vou finalizar com a cola aqui, eu levanto o fio, pingo uma gotinha de cola, uma gotinha mesmo, passei a mão porque a cola fez um fiozinho. Deito aqui esse fio, dou uma apertadinha. E aí, você vai deixar ele descansando um pouquinho e depois é só cortar, como a gente já fez, tá? Vou aproveitar para te mostrar aqui como ficou a minha peça, do ladinho avesso. Olha só que gracinha. Essa emenda, ela é bem discretinha, né? Eu gosto. Tem várias formas diferentes de fazer. Você vai identificar a que for melhor para o seu trabalho, tá bom? Agora, o lado direito da nossa peça... Opa! O lado direito da nossa peça ficou assim. Olha que coisa mais linda! Eu espero que você tenha gostado. E se você quer ter acesso à receita escrita, material adicional dessa aula, tem um link aqui embaixo nos comentários para você baixar essa receita em formato de PDF, tá? Tá bem caprichada, tem várias informações, quantidade de fio que eu utilizei, tamanho final da peça e a receita escrita aí para te ajudar, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, o seu curtir e de ativar as notificações, porque assim que tiver mais vídeos, você vai saber em primeira mão. E se você gostou do meu modo de ensinar, se você gostou desses jogos americanos, eu tenho um curso completo com muitos modelos, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também para você dar uma olhadinha, tá? O bacana de lá, além de ter vários modelos exclusivos, é que você tem acesso ao nosso atendimento. Então, se você tiver qualquer problema com a sua peça, se você precisar de ajuda, não só com a peça, mas se você quer vender as suas peças, eu também ensino como eu fiz para deixar meu trabalho de carteira assinada e trabalhar única e exclusivamente com crochê. Eu ensino tudo o que eu fiz no meu curso completo, o link tá aqui. Se quiser saber mais informações, é só clicar lá, tá bom? Um beijo!